Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Meu nome é Guilherme Matos, professor de redação aqui do Fábrica D, e hoje a gente tem uma aula sobre SpaceX, tá? Já tinha gravado uma aula sobre aspectos gerais da prova, a gente viu vários temas, e aí dentre esses temas que a gente deu uma olhada para compreender um pouco a evolução da prova, havia lá esse tema que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é a reintegração social do preso no Brasil. E a gente vai começar a entender qual é a dinâmica de maneira mais aprofundada, tentar pensar em formulação de tese, tentar pensar em formulação de parágrafo, para a gente, então, desenvolver um trabalho mais aprofundado nessa prova, que é uma prova, como eu já tinha comentado da outra vez, uma prova muito técnica, muito objetiva, que, assim, felizmente ou infelizmente, não traz tanta liberdade como em outras bancas, mas, assim, eu acho que o lado bom é que se você aprende a fazer daquela maneira, há poucas chances de você, por exemplo, tomar uma nota que você não espera. Você, meio que os treinamentos, eles já acabam sendo bastante previsíveis. Então, isso também é bastante importante, também para lembrar que você deve escrever as redações, mandar aqui pra gente poder fazer esse trabalho aos poucos, a gente construir isso com você, construir também essa confiança, para vocês pegarem confiança também na nossa correção, porque às vezes o aluno, ele vê a nossa correção aqui, aí de repente mostra para algum colega ou até para outro professor, e aí a gente começa a ver essas discrepâncias ou não, e aí você começa a entender por que o nosso trabalho é feito dessa forma, que isso tem base, isso tem uma lógica. Então eu acho que escrever pra gente, mandar os seus textos é fundamental para que você construa, de fato, esse seu jeito de escrever, que esse jeito vá também se adequando ao jeito da banca. Então é fundamental que vocês escrevam, tá? Agora, é claro que, como eu disse a vocês, a gente tem que, de alguma maneira, entender qual é a lógica interna da própria banca. E aí, claro, ao longo do tempo, as pessoas foram desenvolvendo uma ideia da banca. O edital, particularmente do SpaceX, ele é bem claro. A SpaceX, ela coloca assim de maneira bem evidente o que ela espera. Aliás, ela coloca assim o que ela espera por parágrafos. Isso a gente viu já na aula inicial. Então eu acho que agora esse trabalho com o tema é um trabalho sempre, claro, olhando para o tema, olhando para o planejamento, mas também a construção do texto. Como é que a gente parte das ideias para o texto? Lembrando que a gente faz aqui um exercício, em discussão de tema, um exercício de simulação de um raciocínio que será só seu, interno, você consigo mesmo. E aí a gente começa a perceber que também existe uma lógica não só de escrita, mas também de planejamento. E é claro que aquilo que você vai escrever tem como base isso que a gente vai ver agora. Eu vou desconsiderar de maneira proposital os textos de apoio desse ano, de 2017, a reintegração social do preso no Brasil. Por quê? Porque eu acho que alguns textos ali não são tão úteis assim, tá? E eu acho de qualquer maneira que vocês podem analisar por vocês mesmos. Eu acho que trazer uma interpretação de modo automático, eu acho que pode também te viciar a ficar um pouco preso ao texto de apoio, e eu nunca acho isso tão bom. Eu acho que é importante a gente, claro, ler e entender aquela tirinha e tal que ela está indicando, mas eu acho que é bom a gente tentar pensar um pouco além. Se você tiver curiosidade, você pode facilmente encontrar no Google, bota lá SpaceX 2017 redação, você vai encontrar a prova, e lá vai ter o texto de apoio. O primeiro texto de apoio, ele traz alguns dados sobre reinserção de presos. Ora, nós tínhamos ali em 2017 já cerca de ali 100 mil presos, não me lembro exatamente o número. Não, minto, 100 mil presos é o número que a gente tem aqui no Rio de Janeiro hoje, né? Mas a gente tinha ali em torno de 700, 800 mil presos, não sei como é que tá exatamente agora, mas já a gente vai bater 1 milhão de presos, é uma coisa assim realmente bastante grave. E aí você via pelo texto de apoio que era muito pontual, essa reintegração social dele, essa ressocialização era muito pontual. E aí essa lógica é muito parecida com a das outras bancas. Você tem que fazer inferências a partir do seu conhecimento de mundo. Nós temos muitos presos. E aí quando você olha então política pública, você fala, mas só tem isso aqui, sabe, de pessoas, mesmo que seja num estado só, você tem essas pessoas participando de profissionalização, etc. Só tem isso, então você começa a fazer inferência. Mas de qualquer maneira, eu vou falar do tema de uma forma bem ampla, para a gente abrir nossa cabeça, tentar pensar nessas possibilidades, e enfim. E aí tem umas particularidades
eu acho até algumas semelhanças com a prova do Enem, não em termos de estrutura do texto, mas em termos de tema, né? Os temas têm uma característica assim que eu considero bem próxima. Se a gente comparar com outras bancas, a SpaceX tem uma característica que é a SpaceX traz problemas socioeconômicos, pensa na sociedade, claro, tem a ver com o indivíduo, evidente, porque né, a sociedade é composta por indivíduos, mas ela analisa dinâmicas sociais um pouco mais amplas, não olha para temas, por exemplo, muito abstratos, como medo, sonho, fé, amor, sei lá, não. São temas realmente mais objetivos, mais ligados à questão socioeconômica no Brasil, foca na questão do Brasil também. Eu acho que nesse sentido tem algumas semelhanças. Agora, em termos de estrutura de texto, é um pouco diferente, porque o Enem ainda nos dá algumas liberdades que a SpaceX não gosta muito. Ela gosta de um texto bem certinho, bem formatado, e claro, até com a lógica de conectivos e tal, é uma coisa razoavelmente previsível. É uma dissertação argumentativa clássica mesmo, assim, modelo antigo, com pouca interferência de outros tipos textuais. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Então vamos lá. A reintegração social do preso no Brasil. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é analisar a frase tema. Analisar a frase tema é muito importante. Por exemplo, já tinha comentado na outra aula, quem for ver em sequência, assim, direto, provavelmente vai lembrar, claro, acabou de ver, e aí vai lembrar lá que caiu um tema sobre transporte. Transporte público. Transporte público não é exatamente o mesmo tema que mobilidade urbana, não é o mesmo tema sobre macrocefalia urbana. Então, assim, pensar nesses recortes, né? Teve outro tema sobre lixo, e o tema de lixo não é o mesmo tema de, por exemplo, poluição, não é exatamente a mesma coisa, não é também o mesmo tema que descarte de plástico no oceano. Então, você vê que tem algumas diferenças e aproximações também, algumas semelhanças. Mas eu acho que é importante focar na diferença. Todo tema, eu acho que ele afirma uma certa diferença. Ele afirma sabe, tentar se desprender de outros recortes. E eu acho que essa afirmação é uma afirmação que é prevista pela banca. A banca quer essa reafirmação, ela quer que você que realmente escreva sobre exatamente aquilo que ela quer que você escreva, e eu acho que compreender esses limites, essas limitações, essa delimitação é fundamental para que você tire uma boa nota. Então aqui a gente teve um recorte bem específico, a reintegração social do preso no Brasil. Evidente que quando a gente fala sobre reintegração social do preso, de alguma maneira a gente está falando também sobre a situação do preso lá quando ele está preso. Embora seja um tema mais sobre o futuro, é um tema que olha para o futuro e não olha para o presente, assim, ó, o preso está lá preso agora. Ele projeta, faz uma projeção para o futuro, tá bom, mas uma hora ele vai sair da cadeia e como é que ele vai sair? É óbvio que a gente vai pensar também em dinâmicas para atuar de maneira imediata, óbvio, claro, mas e tentar entender esse fenômeno da reintegração social, mas não é exatamente sobre a situação do preso, sobre a situação das cadeias, embora haja esse reflexo. Então, toda vez que a gente for falar sobre a situação do preso, a gente tem que ligar, né, fazer essa ligação, fazer essa referência à própria reintegração social do preso. Quando a gente fala de reintegração social, é basicamente o seguinte: quando a pessoa é presa, ela perde alguns direitos. Por exemplo, o mais óbvio é o direito à liberdade. A pessoa que está presa, ela também não pode votar. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas presas não podem votar. Então, o que acontece é que você perde alguns direitos e aí depois, como a gente não tem pena de morte no Brasil, e eu nem concordo que haja pena de morte, o que a gente vê é o seguinte, é que, bom, você sabe que a pessoa vai sair em algum momento. Ela vai sair. É claro que em alguns casos, algumas penas, né, eu até acho que às vezes o preso sai com muita facilidade, não facilidade, mas assim, eu acho que o tempo poderia ser maior, tá? De alguns crimes bárbaros. Até acho que uns 10 anos atrás, por exemplo, mesmo para crimes de homicídio, se a pessoa tivesse bom comportamento, ela poderia cumprir 1/6 da pena. Acho que 1/6 da pena é realmente muito pouco. Depois houve uma alteração na lei para 2/5, e eu acho ainda que poderia cumprir mais tempo. E até porque eu acho que também tem um problema de resolução de crimes no Brasil, e isso também poderia melhorar, mas enfim. O que eu quero dizer é que, em algum momento, aquela pessoa vai sair, ela vai voltar para o círculo social, ela vai voltar para a sociedade de alguma maneira. A questão é como ela vai voltar, e aí o que vai acontecer com ela. E aí a gente sabe que, olhando para esse tema, eu não vou ser leviano e falar assim, todo tema
da SpaceX tem uma problematização. Não vou ser leviano a esse ponto, porque a gente conhece um pouco do histórico, mas não sabe o futuro da banca. Então eu evito essas generalizações. Agora, e como não existe proposta de intervenção, também não vou aplicar essa ideia de todo tema da SpaceX traz um problema. Agora, é evidente que vários trazem, tá? Assim, vários trazem algum tipo de problematização. Aqui a gente consegue perceber que a banca te levava a pensar, até pelos textos de apoio, a tirinha que eles colocaram, ele te levava a pensar que, olha, é um aspecto positivo da sociedade, seria bastante positivo que as pessoas fossem reintegradas depois que se tornassem egressas. Essa é uma outra palavra também que eu acho importante que vocês aprendam, são os egressos do sistema penitenciário. Seria interessante, seria positivo que essas pessoas fossem reintegradas, mas por alguma razão, ou por algumas razões, isso não acontece. Acho que compreender essa problematização assim de cara, acho que vai nos ajudar muito a entender o tema como um todo. E aí, quando a gente fala de reintegração, a gente poderia falar de reinserção, tá? Poderia falar também de ressocialização, uma palavra que também eu vou falar bastante hoje. Quando a gente fala de preso, a gente pode falar apenado, né? Uma palavra que é bastante usada. Presidiário a gente pode usar, embora acho que no dia a dia é bom a gente usar cada vez menos. Eu acho uma palavra que tem uma carga bastante pejorativa. Enfim, não é usada pela justiça, assim, nos processos. Não é utilizado presidiário, pelo menos não me lembro de ter visto, eu já trabalhei com isso, como eu já comentei. Condenado, e aí é complicado também. Acho que na redação dá para usar em alguns casos, mas tem que tomar cuidado, porque nem todo preso ele é condenado, porque a gente sabe que cerca de 40% dos presos no Brasil ainda não foram julgados, ainda não tiveram trânsito julgado. Então, assim, poucos recorrem. Aliás, essa coisa de recorrer, né, virou uma espécie de lugar comum no Brasil. Nem todo mundo pode recorrer, tá, gente? Assim, parece que para você recorrer basta você ter um bom advogado. E não é bem assim. Muitos processos, na primeira instância, a pessoa é condenada e ela não tem razões para recorrer. Agora, é claro, para crimes de colarinho branco, né? Crimes de colarinho branco são crimes relacionados por exemplo, são crimes federais, né, ligados à tributação, ligados à renda, corrupção e tal. São crimes de pessoas engravatadas, são crimes mais chiques, se a gente poderia dizer assim. Crimes do colarinho branco, é claro que tem sempre algumas brechas que a justiça acha que tem que corrigir, aprimorar os mecanismos de investigação, isso é inegável, tá? Mas eu acho que existe um discurso que, na minha opinião, é bastante leviano na sociedade brasileira, de que qualquer pessoa pode recorrer e qualquer pessoa consegue. E não é bem assim. De qualquer maneira, muitas pessoas, aí, né, 4 em cada 10 presos, 40% dos presos no Brasil, ainda não foram julgados. Então teve uma prisão preventiva, a pessoa não conseguiu habeas corpus, a pessoa está solicitando, não saiu ainda, enfim, por alguma razão, ela está lá presa e ela não foi condenada. E aí o que pode acontecer? Ela pode ser inocentada, o que é péssimo, porque, e muitas são, tá, já adiantando, vocês podem procurar isso, muitas pessoas acabam sendo inocentadas depois, e aí o Estado tem que ressarcir aquela pessoa. E aí é complicado porque, na verdade, é muito caro. A indenização ela é muito pesada, porque, óbvio, né, a pessoa ficou lá 2, 3 anos presa, depois ela é inocentada, onde ela nem está presa, o Estado manteve presa uma pessoa justamente durante 3 anos. Vai pagar uma indenização que é uma pequena bolada. Então, essa lentidão da justiça ela é cara. Mas voltando, né? Vou fazendo várias digressões para vocês entenderem a situação. Então, de qualquer maneira, o que a gente pode perceber é que nem toda pessoa presa está condenada. Mas eu coloquei aqui porque isso pode te salvar, de repente, e talvez, se você não entrar muito nessa questão, acho que não vai ser tão problemático assim você usar, tá? Uma palavra que eu acho até às vezes um pouco um eufemismo, mas é bastante usada na área jurídica, ou pelo menos no sistema penitenciário, interno. Chamar de interno também é possível. No Brasil, a gente vai pensar em território brasileiro, país-nação, isso acontece em vários outros temas, então é bom que você até guarde no caderno isso, para que você saiba que nós temos, a língua, né, dispõe de algumas opções para você evitar repetição de palavras. Lembrando que a repetição de palavras ela deve ser evitada, pelo menos no mesmo parágrafo, mas eventualmente ela vai acontecer, é só você fazer uma leitura e tentar pensar mentalmente nessa musicalidade. Às vezes nem fica tão pesado repetir, às vezes é uma repetição
realmente assim proposital e não vai gerar tantos problemas, tá? Então fique tranquilo em relação a isso, tente evitar ao máximo, mas às vezes é inevitável. Vamos lá, letra A de Alexandre Pires, o que eu fiz? Eu pensei primeiro nessa problematização. Ora, nós deveríamos ter uma reintegração social plena no Brasil, tipo, os presos deveriam sair da cadeia e realmente serem integrados na sociedade, mas isso não acontece. Detalhe, trazer um dado para você que você talvez não saiba. A reincidência, taxa de reincidência é basicamente o seguinte: quantos presos a cada 10 vão voltar a cometer crimes? A cada 10 internos menores, né, menores do que 20 anos, que ficam, né, nesses institutos de socioeducativos para menores, né, até 21 anos, 3 em cada 10 vão reincidir, né, vão voltar a cometer crimes. No sistema penal de adultos, né, o sistema penal principal, em que as pessoas realmente são condenadas, são consideradas criminosas, etc., e não infratores, né, que o menor é considerado ele comete infrações, é uma categoria um pouco diferente. Essas pessoas, né, a cada 10, 7 vão reincidir, então é um número assim absolutamente assustador. E eu acho até que é um número subnotificado, mas eu acho que ele mostra bem assim, a gravidade da situação, que o sistema penal brasileiro. Ele, na verdade, ele acaba piorando muitas vezes a situação daquela pessoa, às vezes acaba piorando a própria pessoa, ela às vezes nem é tão criminosa, nem é tão sociopata, mas ela entra lá e é difícil a pessoa não se revoltar e não realmente só pensar em coisa ruim, acaba se tornando uma escola do crime. É claro que há questões morais que a gente pode discutir, mas assim, o fato é que as pessoas pioram, tá? A gente pode ter discussões morais sobre isso, porque eu estava até vendo hoje uma palestra de redação e aí o professor, que foi um professor da UERJ muito gabaritado, o Gustavo Bernardo Krause, e ele comentou o seguinte: a gente pode brigar por opiniões, mas a gente não pode brigar com os fatos, né? Fatos, cada um tem a sua opinião, mas as pessoas não têm o seu próprio fato, né? E acho que no mundo de fake news e de pós-verdade, acho que a gente tem que fincar posições em algumas coisas. É fato que o sistema penitenciário brasileiro não funciona. A gente pode até discutir assim, como ele deveria funcionar, como ele deveria ser feito, mas ele não funciona, tá? Assim, isso é realmente bastante básico. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar: por que a reintegração social do preso não acontece? O primeiro texto de apoio da SpaceX desse ano, ele já trazia alguns dados, e você via que esses dados eram absolutamente suficientes para cobrir ou para representar o todo de presos no Brasil. A gente tem aí, né, 800, quase 900 mil presos no Brasil, e aí você tinha ali pouquíssimos presos fazendo atividades de trabalho, de aprender uma profissão, etc. E aí a gente consegue perceber que os projetos existentes representam exceções. Quando a gente analisa a vontade, o empenho até de agentes públicos na ressocialização de presos, a gente consegue perceber que esses projetos representam exceções à regra e não a própria regra. E aí eu posso falar de cadeira porque eu trabalhei com isso. Eu trabalhei no sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro durante 4 anos, quase somando tudo, né? Eu trabalhei 2 anos na SEAP, né? Na Secretaria de Administração Penitenciária, trabalhando com inserção de presos, uma coordenação que ainda existe, chamada Coordenação de Inserção Social. Trabalhei lá, fiz vários projetos, e foi muito legal, aprendi muito, conheci quase todas as prisões do Rio de Janeiro. E depois eu dei aula em Bangu, 6, Lemos de Brito, se eu não estou enganado, eu dei aula lá, quase 2 anos também. E aí você percebe muito claramente que esse serviço de ressocialização, ele, na verdade, é o resultado do empreendimento de esforços de pessoas realmente que, sabe, têm uma vontade enorme de mudar o país, e não necessariamente uma política de Estado permanente, de longo prazo, com planejamento assim intenso, que seja prioridade, sabe, dos investimentos. Isso realmente não acontece. Tanto que, na verdade, eu acabei saindo também por isso. Ganhava muito mal, eu gostava muito do trabalho,
nem gostava tanto das pessoas assim, mas eu gostava do trabalho. Aí eu falei assim, cara, não, chega, eu vou ter que ganhar a vida, né? Meu filho estava nascendo na época também. Falei, vou ganhar a vida, vou à luta, vou dar aula e tal. Eu já lia muito sobre muita coisa, acabei parando em redação. Acho que é bom porque eu consigo falar um pouco sobre tudo, eu adoro isso. Mas enfim, acabou que eu saí também por conta de... Eu não me sentia valorizado enquanto profissional. E isso acontece com essas pessoas. Muitas delas trabalham assim com uma vontade de transformar, uma vontade de mudar o mundo, mas não há um suporte institucional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bastante evidente disso. Você tem algumas ONGs que vão lá para atuar junto aos presos. Muitas vezes são ONGs que, numa crise financeira, como a gente passou aí, né, a partir de 2014, ficam muito vulneráveis porque recebem dinheiro do Estado, recebem dinheiro de outras empresas, e essas empresas começam a cortar esses convênios. Né? Imagina, você passa por uma crise financeira, olha lá e fala assim, pô, ajuda essa ONG aqui, essa ONG, essa ONG, essa ONG, essa ONG. Vamos cortar aqui, vamos cortar primeiro do quê? Dos presos, óbvio. Né? As pessoas pensam nisso. Vamos cortar aqui, porque isso é um gasto necessário. E muitas ONGs foram saindo. O Estado do Rio de Janeiro começou a passar por um problema também financeiro muito forte. As coisas começaram a serem cortadas. Porque a gente precisa também de recursos humanos. Eu acho que isso também é importante. Esses projetos você precisa de gente para trabalhar. Você precisa trazer pessoas que vão atuar nessa área. E aí acaba sendo muito pontual. Os projetos começam e não terminam. Vamos fazer aqui um projeto para ensinar essas pessoas a fazer bola. Eu lembro de um projeto que era um projeto de uma empresa, não me lembro agora o nome, também não ia mencionar de qualquer maneira, mas era uma empresa para fazer bola de futebol. E aí eles compraram material, não sei o que, para fazer bola, compraram couro e tal, e a corda lá para costurar. No fim das contas, a parada ficou lá jogada e não continuou. As pessoas compram máquinas para os presos trabalhar, depois aquilo lá fica parado, é uma burocracia. Então, não existe uma política assim, de longo prazo para ensinar profissões, né, e até para preparar aquele indivíduo para o mercado de trabalho, que é muito exigente, e muito menos para a educação, porque a gente tem que pensar o seguinte, se aquela pessoa foi parar lá, muito provavelmente ela não teve uma educação formal intensa. Então ocorre que, assim, se você não tiver um projeto de educação, ou projetos de educação de maneira realmente longa, né, de longo prazo, que seja contínuo, que seja interessante, e você basicamente vai colocar na sociedade de novo uma pessoa da mesma forma que ela entrou. E aí, se por acaso ela cometeu crimes relacionados à sua situação socioeconômica, você não mudou aquela situação socioeconômica, aquela pessoa precisa comer, ela é bombardeada por vários inputs de consumo que não vai ser atendido. Então é muito complicado. Eu acho que a gente precisa realmente massificar as políticas públicas de ressocialização para o bem do futuro. Eu vou fazer uma pequena pausa para beber uma aguinha e já comento sobre a letra B, preconceito e estigmatização. Então aguenta aí que eu já volto. Galerinha, letra B de Bela, o maior cantor do Brasil, que, por sinal, até ficou preso um tempo, coitado lá, ele foi processado por associação ao tráfico, que eu acho sempre uma penalização, um crime, na verdade é uma tipologia penal muito estranha, associação ao tráfico. Primeiro que tráfico, acho que nem deveria ser crime, mas acho uma coisa super ultrapassada. Acho que a questão das drogas deveria ser uma questão assim, de saúde pública, não é uma questão penal. Mas associação ao tráfico, assim, o que seria isso? Eu acho sempre muito estranho, mas enfim. Letra B de Belo é preconceito e estigmatização. Vamos lá.
a gente sabe, e aí eu acho que isso é uma argumentação bem interessante, porque, bom, tem até uma evidência, ou um indicativo de evidência ali no texto de apoio, tem uma tirinha que fala sobre isso, mas é uma coisa que a gente pode perceber no nosso convívio social. Quando as pessoas falam de preso ou egressos, né, ex-presos, as pessoas falam assim sempre com um pouco de uma estigmatização. Acho que até em relação ao Belo, acho que melhorou bastante, mas as pessoas falam um pouco... Eu conheço pessoas que até hoje... mas o Belo, aquele que foi preso e tal, mas ele até condenado, a gente discordando ou não da pena, ele pagou o que ele devia, e vida que segue, ou segue o baile, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Segue o baile. E aí as pessoas ficam realmente com um estigma muito forte. E eu acho muito doido isso, porque, vamos lá, se a gente considera que as pessoas têm que cumprir a pena, as pessoas cumpriram a pena e acabou. Ela pagou a dívida com a sociedade, aquilo foi zerado. Só que há um estigma muito forte. Eu sei que você deve estar pensando, você deve estar pensando assim, Guilherme, mas você admitiria... enquanto um empresário, você admitiria uma pessoa que foi condenada? E a minha resposta é sim, mas depende. Claro, né? Assim, eu tenho uma escola. Vamos lá, eu tenho uma escola. Eu contrataria uma pessoa que foi condenada por abuso infantil, estupro de vulnerável? Eu ficaria bastante reticente a isso. Mas vamos lá, se a gente pegar assim, o conjunto das pessoas que são presas no Brasil, qual é a porcentagem de pessoas que foram condenadas por estupro de vulnerável? Gente, eu não me lembro exatamente o dado agora, mas eu tenho certeza que isso é uma minoria da minoria da minoria. Porque um dado que eu lembro é que aí 75, 80% dos presos no Brasil, eles são presos por crimes contra o patrimônio, roubo, furto, e em larga escala por tráfico de drogas, né? Ou crimes correlatos a tráfico de drogas. Então, assim, cara, se a gente for pegar sempre exemplos de exceção, você contrataria uma pessoa que foi condenada por estupro? Você condenaria sei lá, um homicida? Mas, vamos lá, dentro desse conjunto de pessoas, quantas realmente cometeram esses crimes considerados hediondos, né? Lembrando que no Brasil, acho que existe também uma coisa meio deturpada, que tráfico de drogas no Brasil é crime hediondo. Pô, vamos lá, um moleque foi preso com 18 anos, com, sei lá, 10 gramas de maconha, né? Meio que 1 quilo de maconha. 1 quilo de maconha. O moleque tá, sei lá, 18 anos, 20 anos, pobre, mora na favela, foi preso com 20, sabe, 20 gramas, 1 quilo que seja, 1 quilo de maconha. E aí ele vai ter que pagar a vida, quando for lá condenado, pagou o que devia à justiça, e ele nunca mais vai conseguir emprego porque ele estava traficando, sabe, com 20 anos. Eu acho isso tão absurdo, assim, eu acho que tem que ter um certo bom senso. A pessoa foi condenada por roubo. Mas qual era a situação dela quando estava roubando? Qual era a situação dela? Porque, às vezes, aquela pessoa realmente precisava muito, e aí entrou para esse mundo do crime, mas a gente pode essencializar as pessoas. Essa pessoa é assim, vai ser sempre assim. Nós mudamos sempre, né? Nós estamos sempre numa transformação. É claro que algumas pessoas que podem até não mudar, mas é o que eu sempre digo, assim, em termos estatísticos, a gente vai sempre se pautar pela exceção? Até quando a gente vai se pautar pela exceção? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com argumentação, assim, uma análise de evidências, análise de tendências, né, de comportamento padrão. Isso tem a ver também com o estudo da matemática, né, com probabilidade, etc., estatística que vocês veem lá com o Alexandre. Mas eu acho que é isso, a gente tem que pensar em termos estatísticos para tentar transformar um pouco essa realidade. Fazer a nossa parte. A pessoa foi lá e roubou de novo. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Às vezes contratar aquela pessoa e dar pequenas responsabilidades. Você vai testando, assim como você testa qualquer outro tipo de profissional. Você dá um pouco de responsabilidade. A pessoa começa como estagiária, ela não assina as coisas ainda. E aí você vai ganhando confiança. Eu conheci pessoas que mudaram depois de presas, várias. Conheci várias. E conheci também pessoas que olhavam e falavam assim, não vou mudar não. E não mudaram mesmo, né? Eu dei aula num presídio que tinha uma porrada de gente que era da milícia. E havia várias pessoas da milícia que falavam, cara, quando eu sair daqui eu vou matar fulano, 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 fulano. E o cara não queria mudar mesmo. Assim, ele queria ser assassino pro resto da vida. E é complicado. Mas muitas pessoas querem mudar. Muitas pessoas têm essa necessidade, queriam ter outras opções.
E eu acho que a gente tem que pensar por esse lado também. E só para completar, eu acho que um argumento de comparação bem interessante tem vários políticos, vários empresários que já foram pegos roubando, ou às vezes roubando o fisco, né? Roubando imposto de renda, que não pagavam imposto de renda, tentavam manipular o sistema para sonegar imposto. E aí as pessoas são aceitas na sociedade, continuam com as suas empresas, às vezes, né, são contratadas por outras, e fica tudo por isso mesmo. Então acho que é muito dois pesos, duas medidas, sabe? Eu vejo, por exemplo, cara, o Collor, né? Falando do Collor de Mello, tá aí. E eu acho assim, tudo que estava previsto, acho que para ele pagar, ele pagou. Inegável, ficou inelegível, acho que 8 anos, e aí voltou. As pessoas votaram nele porque as pessoas quiseram. Aí também é outro problema, mas ele pagou o que ele devia. Confio nele? Seria amigo dele? Óbvio que não. Se é uma pessoa que eu não confio, Fernando Collor de Mello. Mas ele pagou o que devia. E tá aí. E foi votado, é senador, eu acho, não sei se foi reeleito, mas era senador até ontem aí. E sabe, e aí quando você vê, não, mas ele foi preso por roubo, e daí você não contrata, e você não ajuda, e você não pensa nesse problema que, sabe, eu acho que os problemas da sociedade são sempre problemas nossos. Eu acho que, inclusive, os temas de redação do Enem, da SpaceX, acho que todas as bancas, elas mostram muito isso, elas apontam muito para essa ideia. Tudo que acontece na sociedade é também responsabilidade nossa. Esse é um argumento, acho que um dos principais argumentos mais recorrentes. E são argumentos que continuarão muito recorrentes, porque eles fazem muito sentido. Tudo que acontece na polis é político, então nos diz respeito. E eu acho que esse estigma, esse preconceito, eu acho que é sempre prejudicial para a vida em sociedade. Tudo bem? Quando a gente fala de estigmatização, a gente está falando numa espécie de marca, sabe? Quando você marca boi, né? Você bota aquele negócio quente para marcar o boi, você carimba a pessoa, né? Fala assim, ex-preso. E a pessoa carrega aquilo para sempre e acaba se tornando uma identificação. Tanto eu acho uma coisa bem impressionante, assim. Algumas vezes na minha vida eu já ouvi pessoas falando assim, sabe aquele maluco lá, aquele cara? Eu acho bem que ele já foi preso. E não sei se tem a ver com o jeito de falar, etc, mas eu acho que tem muito a ver com a cor também, embora nem sempre seja uma pessoa negra que as pessoas falam isso. Mas você vê como é que as pessoas elas estão atentas. É como se o presidiário ele tivesse um jeito, tivesse um rosto. E eu acho isso muito significativo da sociedade que a gente tem. Vamos lá. Letra C de Claudinho Bochecha, visão punitivista versus visão da justiça restaurativa. Tem muito a ver com a ideia do preconceito, mas não é exatamente o mesmo argumento. Também para você demonstrar, em outros temas também, tá? Caso caia alguma coisa relacionada à justiça no próximo ano, na próxima prova, eu acho que vale a pena a gente compreender essa diferença. E eu acho que é uma aula legal para você assim, levar até para a vida, para discussão de Natal, mesa de Natal. Isso é ótimo, hein? Existe uma visão muito antiga da justiça que cada vez mais está caindo mais em desuso, que é uma visão de justiça punitivista ou uma justiça reativa. Outra maneira de a gente entender é uma justiça vingativa. Então, é uma justiça que olha para o passado, aquilo que aconteceu, e nunca pensa no futuro. Então, assim, aquela pessoa cometeu um crime, então você fica focado naquilo. Ela cometeu um crime, ela precisa ser punida, quanto pior, melhor. É uma visão assim de punir pela dor. Quanto mais punição, melhor é a sociedade, mais segura ela vai ser. E a gente consegue perceber, até em termos estatísticos, que quanto pior a prisão, pior é a ressocialização, pior é a reintegração, portanto, pior é a sociedade. Não adianta a gente pensar que você vai punir de uma forma totalmente desproporcional, às vezes imoral, desrespeitando qualquer tipo de dignidade humana, qualquer noção de dignidade humana, e que você vai tornar a sociedade melhor. E aí eu volto a dizer, cara, assim, uma coisa realmente impressionante que às vezes me enerva. Me enerva mesmo, eu fico realmente nervoso. De novo, a gente pode discutir, pode empreender uma discussão sobre como deve ser a prisão. Acho que é uma discussão que está aí. Acho que faz parte a gente debater isso. Agora, não me venha dizer que essa prisão que a gente tem hoje funciona. Não adianta. Não me diz que funciona, porque não funciona. Isso é estatístico. A taxa de reincidência é muito grande. A gente está enchendo as prisões, esvaziando as escolas, enchendo as prisões. E a sociedade não está mais segura. Infelizmente. Aí as pessoas falam assim, não, mas vamos nos armar para tentar, né,
ter tiroteios contra os bandidos, a gente vai vencer. A gente não vai vencer assim. Infelizmente, isso não funciona em nenhum lugar do mundo, não vai funcionar no Brasil, muito menos no Brasil, na verdade, tá? Então, assim, existe uma visão punitivista que é uma visão ultrapassada, e é ultrapassada porque ela não funciona. Ela não funciona. Mesmo, assim. Se você joga as pessoas lá dentro, não faz nada, quanto pior, melhor, e não vai melhorar mesmo. Assim, a pessoa não muda. Ela entra lá e sai igual, no mínimo, ou muitas vezes pior do que entrou. Existe uma visão da justiça restaurativa, que, em primeiro lugar, nem toda pessoa que comete crime deve vir presa. Acho que é um bom patamar aí. Mas a pessoa que matou, não sei o que, fez... Beleza, acho que é um crime grave, crime contra a vida, etc. A gente pode pensar, mas, cara, sério mesmo. Você me dizer que uma pessoa roubou uma carteira, roubou roubou um celular, ela tem que ficar 4 anos presa porque roubou um celular. É assim que a gente vai tratar? É assim que as pessoas vão parar de roubar? Sabe? Eu acho isso assim... Não entra na minha cabeça. Se você concorda, eu acho que é a sua opinião e você realmente pode escrever sobre isso. Mas isso é assim que a gente deve tratar? Não existe outra maneira, porque eu acho também que existe a cristalização de um pensamento de que só existe essa punição. A gente entende a educação de uma forma, a gente entende a economia de uma maneira e toma aquilo como verdade. A justiça tem que ser assim. Não existe nenhuma outra forma de punir. Você não pode, por exemplo, sei lá, você prendeu a pessoa. Olha só que doideira. A pessoa roubou um celular, você prendeu ela. Ela roubou um celular. Qual seria, na minha opinião, qual é o mais óbvio dela fazer para conseguir restaurar, restaurar o dano que ela cometeu? Ela pagar o celular. Mas, Guilherme, que óbvio, mas é isso. Ela vai trabalhar para pagar o celular, porque ela vai ver o quanto custa. A gente tá falando de pessoas que muitas vezes roubam e, cara, elas não sabem nem quanto custa direito, porque elas não nem entraram no mercado de trabalho para poder relacionar valor a valores. É isso, relacionar valor a valores. Relacionar aquilo que existe de valor moral com aquilo de valor econômico. Ela não entende muito bem isso. Ela não está inserida numa lógica de mercado, nessa sociedade de mercado que é muito cruel, mesmo, muito cruel, muito cruel. E aí, você percebe que, caramba, ela poderia simplesmente trabalhar e restaurar o dano. Enfim, eu acho que... claro, a pessoa matou outra. Como é que ela vai restaurar esse dano? Eu acho que realmente tem que entrar um trabalho assim de punição, claro, assim, ficar presa, pra ela refletir, mas não presa fazendo nada. Ela precisa de educação também, ela precisa compreender filosoficamente o dano que ela cometeu. Psicologicamente o dano que ela cometeu. Ela conseguir realmente pautar a dimensão do que é tirar uma vida. E eu acho que isso é uma visão de pensar no futuro, uma justiça que restaura o dano e que pensa na construção de uma sociedade melhor. E não uma coisa assim, de olho por olho, dente por dente, que é o que a gente vive hoje, que não tá levando ninguém a nada. Assim, né? No Brasil, sai muito barato matar alguém. E não é sair barato, assim, a pessoa não é punida só. Porque, de fato, muitas pessoas não são punidas, a gente não chega aos culpados. Mas é que é muito barato até em termos de raciocínio de sociedade. Assim, a vida no Brasil vale nada. E é muito além de uma discussão, eu acho, uma discussão sobre dosimetria, né? Que é o tamanho da pena. Mas eu acho que é uma discussão assim, moral mesmo, da sociedade como um todo, de quanto vale uma vida, de como a gente está levando a sociedade. Eu tenho sentido muito o Brasil assim, à flor da pele, sabe? As pessoas estão muito grossas umas com as outras, estão brigando por qualquer coisa, sendo estúpidas mesmo no trato, um clima de desconfiança muito forte, generalizado. E é claro que quando a gente fala sobre isso tem tudo a ver com a própria dinâmica de crimes, né? Enfim, eu acho que a justiça restaurativa ela pode ser uma opção enquanto ideologia, enquanto um pensamento sistematizado para a gente combater uma visão punitivista, que é uma visão que, na minha opinião, ela tem sido bastante ineficaz para resolver esse problema, que é o problema de todos. Letra D de Gilcinho, a gente precisa falar da organização e ação do crime organizado. Eu sei que parece um pouco repetitivo, né? Organização e ação do crime organizado. Mas eu queria aqui falar de organização e ação do crime no sentido de uma estrutura, assim, no sentido de como ela funciona, como o crime organizado funciona, e especificamente falando de facções e até da milícia, tá?
Quando você faz parte de uma facção, quando a pessoa entra para uma facção, ela é quase não é um emprego que você entra e aí depois você fala assim, ó, tô me demitindo, tá? Valeu, tô indo embora. Não. É muito mais complexo que isso. Hoje a gente sabe, até teve uma aula, não sei se você viu, mas se você não viu, você pode procurar aqui, que é uma aula que eu dou sobre violência urbana com o professor Arthur Soares. A gente fez uma aula em dupla, bastante voltada para o Enem, mas eu acho que também serve para outras bancas, tá? Não tem nenhum problema você ver. Foi uma aula bem legal, porque ele falou, né, bastante sobre a visão filosófica, e eu trouxe para os argumentos da redação, foi bem interessante. E lá eu comentava o seguinte, quem recruta hoje para o crime organizado é o próprio Estado. O Estado está enchendo a prisão de pessoas que às vezes cometeram crimes muito pequenos, por exemplo, tráfico de drogas, associação ao tráfico, enchendo as prisões. E aí, chega lá, não tem nenhum tipo de dignidade, as prisões são péssimas, comida estragada, não tem nenhum tipo de apoio, muitas vezes, para as famílias. É uma vida realmente muito difícil, muita tortura, violência, etc. Quando você tem isso, é claro que as pessoas tendem a se unir. O PCC, ele nasce ali em 92, 93, logo após o massacre do Carandiru. Né? Então, assim, você vê que, como resposta a esse massacre de 111 presos na cadeia, de maneira muito covarde pelo Estado, e aí estou falando de 2 ou 3, não estou falando de 111 pessoas presas. Né? Não que 2 ou 3 não fosse grave, porque é grave. Mas é só para vocês terem uma certa dimensão, porque às vezes acho que a gente perde um pouco a dimensão das coisas. Né? 9 meninos foram assassinados, pisoteados, numa ação da polícia lá em São Paulo, agora em Paraisópolis. E são os 9 adolescentes. 9, assim, acho que a gente precisa voltar um pouco à dimensão das coisas. Assim, é preciso dimensionar a realidade, que eu acho que está muito fora um pouco. Às vezes eu sinto que a sociedade está perdendo um pouco da noção das coisas. E aí, o PCC nasce ali naquele momento, primeira metade da década de 90, com uma resposta de proteção. Assim, vamos nos proteger, vamos... E isso foi péssimo. Então, assim, quem fundou o PCC? Quem fundou o PCC foi o Estado de São Paulo. Não há a menor dúvida. Todos os estudos apontam para isso. Todos os estudos. Assim como aconteceu com o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Muito parecido. Então, quem recruta para o crime organizado é o Estado. O Estado não para de recrutar pessoas. Às vezes o cara entra lá, o cara roubou. Entra lá, precisa se encaixar em alguma... Aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum. A pessoa entra, seja o crime que ela cometeu, não importa. Onde é que você mora? Eu moro eu moro perto, não é nem de Salgueiro, às vezes a pessoa nem mora numa favela, mora perto de uma favela. Então você mora ali perto do Salgueiro, então lá no Salgueiro é Comando Vermelho, não sei qual é a facção, mas vamos lá, Comando Vermelho, então você vai para uma cadeia de Comando Vermelho. Você não era da facção, agora você é. Porque o Estado vai te encaixar numa facção para você ficar lá. E aí, gente, o que isso tem a ver com reintegração social do preso? É que as facções, elas impedem... Olha só que doideira. Elas impedem que os seus presos, digamos assim, né, os seus integrantes, participem de atividades de reinserção social. Proíbem de aprender o emprego, de estudar muitas vezes. Por quê? A sua função é servir ao crime. A sua função é ser soldado. E isso faz também sentido dentro de uma lógica organizacional. Porque, vamos lá, porque é uma estrutura militar. Eles criaram uma estrutura militar. Você como gerente de uma boca... Você, como chefe do Comando Vermelho, você vai querer que seu subordinado saiba ler, escrever muito bem, fazer conta? Não. Você quer que ele seja burro mesmo. Para você poder falar assim, vai trocar tiro com a polícia tá subindo, toma aqui essa AK-47. E o cara vai lá até a morte, lutar. Então você vê como é que é tudo mais complexo do que a gente às vezes acha que é? E eu tenho orgulho de trabalhar com redação, porque eu acho que a minha função é fazer, às vezes, a gente olhar para outros vieses, sabe? Tentar pensar as coisas de outra maneira, para além do senso comum. Há vários argumentos de direita com os quais eu, embora não concorde, eu acho que são argumentos interessantes, tá? Vou dar um exemplo. Argumentos sobre livre mercado. De fato, a economia do livre mercado, ela traz diversos benefícios. Progresso, né? Isso eu acho que nem Marx discordava. E outras coisas, poderia sentar, eu falaria várias coisas, né, de argumentos de direita. Eu acho que a esquerda, por exemplo, em relação à segurança pública, muitas vezes tem um discurso muito superficial, muito leviano. A esquerda não sabe trabalhar bem, acho que não se interessou historicamente pelo problema da segurança pública, entende de uma forma muitas vezes superficial, concordo. Mas não existe, gente, não existe solução fácil para problema complexo. Não existe.
Então eu acho que a gente tem que realmente pensar, a gente não pode continuar servindo a uma lógica pró-crime organizado. Porque a gente às vezes acha que está lutando contra o crime organizado, mas na verdade não está. Nós estamos selecionando profissionais para que eles sejam formados na universidade do crime, que funciona nas prisões. Porque o crime organizado ele é organizado essencialmente dentro da cadeia. E essas facções, elas atrapalham qualquer possibilidade de reinserção social. É péssimo isso. Elas têm que ser desmobilizadas, e não pela força, mas pela inteligência. É inacreditável que o Estado não consiga desmobilizar o crime organizado. E a minha hipótese, embora não tenha a ver com o tema, mas só para falar, a minha hipótese é que aqui não existe crime organizado sem a atuação do Estado. E aí, o Brasil trabalha muito mal isso na ficção, mas os Estados Unidos trabalham muito bem. Quando você analisa os filmes de máfia sobre crime organizado nos Estados Unidos, você vê isso claramente. Agora saiu o filme do novo do Scorsese, né, o irlandês, né, com Al Pacino, De Niro, Joe Pesci. Cara, fica evidente que a gente não pode falar de história dos Estados Unidos sem contar a história da máfia, sobretudo na costa leste, né, pensando ali Nova York e ali as proximidades, né, Nova Jersey também é muito forte, Atlantic City, aquela máfia clássica, né, aquela máfia dos descendentes de italianos, né, aquela máfia siciliana que foi importada para lá. Não existe a gente falar de história dos Estados Unidos sem falar de história da máfia. E hoje em dia não tem como a gente falar da história do Brasil sem falar de milícia e crime organizado do tráfico. É indissociável. E aí, claro que isso vai afetar a própria reintegração social dos presos, porque eles ficam com uma dívida também, né? Pô, enquanto você estava aqui dentro da prisão, a gente ajudou sua família, porque no PCC, por exemplo, nas outras facções também, mas no PCC eles têm uma espécie de bolsa preso mesmo, né? Assim, eles dão dinheiro para as famílias a partir das mensalidades que eles recolhem lá dos seus integrantes. Eles fazem distribuição de renda. Quem deveria estar fazendo distribuição de renda? O Estado. Aí você entende como é que eu vou ficando irritado? Eu vou ficando bastante irritado. Como é que as coisas são óbvias e a gente não consegue resolver. É muito impressionante. Eu fico realmente muito irritado. Letra E. Ausência, falta de políticas públicas para incentivar empresas. Nós precisamos de uma política nacional decente para que as empresas se sintam incentivadas de fato a contratar ex-presos. Claro, criar regras, né, criar possibilidades. É claro que as empresas também têm o direito de fazer suas opções em relação a quem ela pode contratar, mas tem que ser uma coisa realmente vantajosa para elas. O Estado tem que incentivar de fato, por meio de isenções fiscais, que eles contratem, ou seja, o que é isenção fiscal? Né? A empresa tem que pagar vários impostos, ela deixaria de pagar uma parte dos impostos para contratar egressos do sistema penitenciário, com salário digno, com treinamento, né, com possibilidade de ascensão. É claro que ele não vai sair da cadeia e vai ganhar 10 salários mínimos. Óbvio que não, mas eu acho que dar oportunidade e ensinar e ter uma política também de acompanhamento. O Estado acompanha muito pouco, na verdade não acompanha, o preso quando ele sai da prisão. Ele tem que ter um acompanhamento constante para ver o que a pessoa está fazendo, porque nos Estados Unidos isso funciona um pouco melhor, pelo menos é o que eu vejo nos filmes. Tem aquela coisa da liberdade condicional e a pessoa fica numa espécie de ela fica numa casa, morando nessa casa, que é como se fosse uma república de egressos do sistema penal, e aí tem um profissional, um policial, que fica ali coordenando a hora de chegar, a hora de sair, e a pessoa vai se integrando aos poucos à sociedade, ela sai muitas vezes já com um emprego determinado, e aí vai se integrando, e acho bem mais positivo do que, né, porque hoje no Brasil é um pouco assim, a pessoa sai da prisão e o Estado fala, valeu, se vira. E acho que não é bem assim. F. Consequências que a gente pode pensar, consequências relacionadas a essa falta de políticas públicas ou, enfim, esse fracasso da reintegração social do preso no Brasil. Consequência inicial, perda de potencial em recursos humanos. Quando a gente não permite que aquela pessoa se integre na sociedade, até em termos econômicos, e quando eu falo econômico, estou falando em termos de emprego, empregabilidade, em termos de produção, aquilo que aquela pessoa pode produzir, a gente tem, claro, uma perda. Aquela pessoa tinha um potencial, ela é uma produtividade em potencial, mas, de alguma maneira, ela está servindo ao crime, servindo a um outro sistema. Então a gente está perdendo. A gente poderia ter mais uma mente criativa, elaborando soluções
produzindo para o país, produzindo riqueza. Isso eu não estou falando nem de questões morais, tá vendo? Eu estou falando de questões assim, utilitárias / econômicas. Só que a gente não tem aquela pessoa fazendo isso. E isso é bastante negativo, isso é bem negativo para o país. Pensar também no círculo vicioso do crime. A pessoa comete um crime, entra para a prisão, não é reintegrada, não aprende nenhuma profissão, ela sai, não tem nenhuma política, né, de reparo daquele dano em termos, né, de oferecer uma produtividade à sociedade, de uma política de acolhimento, e aí aquela pessoa acaba voltando para o crime. Até porque, para o crime organizado, acaba sendo muito fácil contratar de novo, porque ele só fica ali esperando, ó. Tu vai sair da prisão, sabe que aquele preso vai ter dificuldade em entrar no mercado de trabalho, então você só fica ali aguardando, aquele cara vai voltar para mim, ou nem vai sair. Ele já sai já com, ó, você vai saindo daqui, você vai pra favela tal, não tá te esperando lá, e aí começa tudo de novo, né? Até que aquela pessoa morre. Então, é muito perverso, muito perverso. E eu acho que até em termos de tráfico de drogas, a gente tem que discutir, de fato, esse sistema do tráfico, porque a gente acha que às vezes foca muito no varejo, né? Aquela pessoa que vende para uma pessoa e tal, mas não pensa no atacado da droga, como é que essa dinâmica transnacional de produção de droga na América Latina, distribuição, como é que essas armas, essas metralhadoras bizarras chegam às vezes na mão de adolescentes aqui no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo também da mesma forma. Como isso acontece, isso é bastante grave, e aí isso tem tudo a ver com a própria ideia de reintegração social do preso. Tudo bem? Eu vou fazer uma pequena pausa e vou escrever algumas formulações para a gente começar a pensar nesse texto SpaceX, tá? Então aguenta aí que eu já volto. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Galera, para fechar, vou deixar assim um presente para vocês, tá? Eu fiz uma introdução bem a cara da SpaceX para que você veja qual é a natureza dessa introdução. Vou fazer uma comparação com o Enem, que eu acho que vai ficar bastante claro para você qual é a ideia. No Enem, a gente traz, de repente, uma contextualização histórica, às vezes traz até uma contextualização um pouco narrativa, com elementos de descrição, com elementos, né, de criação de uma imagem, uma metáfora. Acho que o Enem ainda traz um pouco mais de liberdade que a SpaceX. A SpaceX é uma prova bem técnica. Então, assim, o tom de início de texto já é um tom bem sóbrio, bem equilibrado, que aponta diretamente para o assunto, sem mais rodeios. Tem muita gente que vai direto ao tema, né, e acaba tirando uma boa nota. Mas eles colocam no edital de maneira bem clara, ó, assunto, tema, direcionamento. Então assunto, tema, tese. É isso que a gente vai entender. E aí eu fiz 3 frases que representam bem isso, tá? Vou até pegar já as corzinhas para fazer para você, azul, laranja e rosa. E assim, ó, a dignidade humana é um dos pilares morais da ideia de justiça. Então, repara que é uma frase que é uma ideia, uma premissa, até depois eu vou chamar de premissa mesmo, que quando a gente fala de justiça, a gente fala de dignidade humana, tá? Falei de justiça, falei de dignidade humana, falei de dignidade humana, falei de justiça. Premissa. E aí, veja, não apareceu ainda reintegração social, não apareceu nem preso, mas a ideia de justiça, que é um dos assuntos que estão recortando aí o tema, ele já apareceu. Veja como é que eu vou apresentar o tema. Nesse sentido, a falta de reintegração do preso à sociedade fere tal premissa, ao impedir o egresso do sistema penitenciário de participar plenamente das atividades, como trabalho e estudo, tá? Então aqui, você repara que eu apresentei o tema. Pergunto a vocês, se fosse uma aula presencial, tá? Esse tema aqui que eu apresentei, ele está completo? E a resposta é não, tá? Olha que você tem que prestar muita atenção. Aqui já apareceu quase toda a frase tema, mas não apareceu Brasil, tá? Então aqui, ó, repara, quando a gente falar de sociedade, a gente vai ter que necessariamente falar de sociedade brasileira. Presta muita atenção nisso, tá? Presta muita atenção. É uma bobeira, mas você vê que é um recorte bem específico do tema.
precisa aparecer sociedade brasileira. Então, a falta de reintegração do preso à sociedade brasileira fere tal premissa, ao impedir o egresso do sistema penitenciário de participar plenamente das atividades, como trabalho e estudo. E aí veja como é que está interligado semanticamente, como é que eu fiz essa construção relacionando dignidade, justiça, egresso do sistema penitenciário e reintegração. Agora a gente vai trazer a nossa tese, o direcionamento. Ó. Cabe, assim, analisar D1, preconceito, vai ser o nosso D1, preconceito, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu vou desenvolver aquela ideia que, eu não me engano, é a letra B, e a ação do crime organizado, que, se eu não me engano, era a letra D, de Dilcinho. A ação do crime organizado vai ser o meu D2. Assim, cabe assim analisar o preconceito e a ação do crime organizado, a fim de estabelecer uma reflexão necessária sobre essa questão. Você vê que é um tema e é uma escrita bem sóbria, e aí a ideia é que você apresente de forma técnica as palavras necessárias para o tema, a relevância da questão, a tese enquanto direcionamento bem didático daquilo que você vai trabalhar no desenvolvimento, é o projeto de texto mesmo, e é uma tese organizadora. Se você voltar lá na aula de introdução aqui do Fábrica, eu mostro lá qual é o conceito de introdução, e aí particularmente da tese organizadora, essa tese também chamada de tese analítica, essa tese que apresenta o projeto de texto de maneira explícita. Você, ao ler a introdução, você já sabe o que você vai encontrar nos parágrafos seguintes. E aí, claro, é importante a gente trabalhar com a ideia de essas hipóteses que são lançadas aqui, elas vão se desdobrar em tópicos frasais. Cada tópico frasal vai dizer respeito a uma parte da tese. Então, essa primeira parte, ó, primeiramente, vírgula, é fundamental compreender a dinâmica do preconceito ao egresso do sistema penitenciário na sociedade brasileira atual, algo desse tipo. Então você vai apresentar novamente aquela hipótese e vai defender com fatos e argumentos, com fatos e ideias para justificar aquela sua hipótese, né, que já está apresentada aqui. Depois você também vai trabalhar com a ideia de ação do crime organizado. Então, colocar ademais a estrutura do crime organizado no país coopera para o agravamento da questão. Então você de novo apresenta aquela ideia e você vai... Porque é quase um mapa da mina, né? A dissertação argumentativa ela vai se desdobrando e algumas partes elas são um pouco repetitivas. Particularmente, tese, os seus tópicos frasais em cada desenvolvimento e depois a retomada de tese. Essas partes elas meio que vão se repetindo de diferentes maneiras. Mas é fundamental que a gente trabalhe assim, sobretudo na SpaceX. Um texto bem organizado, limpo, que não utiliza metáforas, né, gírias, nem pensar, mas você não vai explorar muito, por exemplo, a contextualização aqui é dessa maneira mesmo. Guilherme, eu posso trazer argumentos de autoridade? Traga argumentos de autoridade quando for realmente necessário. Tente valorizar a argumentação por evidências, né? Ou às vezes até por premissas, mas por evidências mesmo. Tentar pensar um texto que também tenha a sua análise do mundo. A banca está muito interessada em como você vai selecionar esses fatos para justificar a sua hipótese. E como é que você vai apresentar essas hipóteses. Então, não deixe de escrever aqui para gente. Pegue os seus textos, né? Mande para cá para a gente corrigir. Termine de fazer esse texto aqui. Você que está se preparando para a SpaceX. E mais, volte também à aula de conclusão para você ver técnicas de conclusão que não são necessariamente a técnica lá de proposta de intervenção. E digo mais, tá? Cuidado com aquelas técnicas de metáfora, ironia. Não, traga assim quase que um resumo mesmo do texto. Né? Você vai fazer uma reflexão que realmente dialoga com o desenvolvimento. O texto da SpaceX ele não traz muitas surpresas. Ele é bastante reflexivo. Ele é quase também um exercício de somente executar paráfrases, porque você vai de alguma maneira, voltar sempre ao desenvolvimento, que acaba sendo o próprio núcleo do texto. Eles chamam de ideias núcleo mesmo, assim, são ideias que vão ser trabalhadas no desenvolvimento. Você vai sempre retomar essas questões de preconceito e ação do crime organizado, para explicar essa falta de reintegração do preso à sociedade. Por que isso acontece?
E aí não diz respeito necessariamente a você fazer uma proposta de intervenção ou mesmo fazer uma metáfora no final, né? Seja bastante cuidadoso para escrever um texto realmente técnico e que explore esse uso de parágrafos, para você, de fato, organizar essa dissertação em torno de algumas ideias núcleo, algumas ideias que funcionam como diretrizes para o texto inteiro, tá? Então, basicamente, é uma discussão de tema para que a gente explore também outras possibilidades de um tema passado, compreender cada vez mais a natureza da banca, e eu espero vocês na próxima aula em que eu fale sobre SpaceX. Espero que você avance nisso, espero também que você escreva, porque se a gente não escrever, a gente não vai aprender a fazer redação, tá? Então, eu vejo vocês por aí, um grande abraço e até mais. Lembre-se sempre, quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Um grande abraço.